Eu só quero que as pessoas sejam felizes. Deus, com você é extremamente egoísta, morra. Eu só tenho 10 anos. Sejam bem-vindos ao Castmon, o podcast de Digimon que fala sobre comida de rua japonesa. Esse é o episódio onde a Glowing Dawn, mais especificamente o Makoto, descobre sobre a vida pessoal da Hotaruko, enquanto tentam resolver o caso de um Burgamon que tá roubando comida de lojas da área. Assim, descobrindo que os dois têm mais em comum do que poderiam imaginar. É um episódio mais parado do que a gente tá acostumado. Eu sinto que depois dos primeiros episódios, a série conseguiu encontrar o lugar dela nesses episódios. Porque aqui o episódio ele é 90% diálogo e interação com o personagem, e mesmo assim ele tem substância o suficiente pra se manter e ser um ótimo episódio. Isso é praticamente um terço da série, cara. Imagina, que loucura, né? Como o tempo passa rápido, viu? Eu definitivamente não farei mais piadas do nível igual aquela do último Castmon. Resolução de ano novo do Mugen aí, ó. Nem eu mesmo me tanto. Dito isso, prepare a massa e o recheio de carne de porco para seu okonomiyaki com o episódio 17 de Beat Break. O episódio, ele começa com a Glowing Dawn no meio de um trabalho, 2 episódios seguidos começando assim, inclusive, e eles estão indo atrás de um Digimon World 3 Bait, digo, um Koemon, que tá só nos parkour pela cidade, e o Tomoro tá tipo, opa, de macaco pode deixar comigo que eu dou conta, vou usar ele como treinamento pra quando eu achar aquele macaco velho. E daí começa uma luta épica de Godzilla vs Kong, de mentira, a interação dos dois se resume a um cascudo. Por isso que eu falei que ele é bait, mano, ele apareceu na prévia pra dar um cascudo e foi isso. Pelo menos eu não posso falar que a prévia mentiu pra gente. Justo. A Tactics, ela também tá envolvida nesse caso, indo atrás do macaco. E o Raito, inclusive, depois ele fala que capturou o dono dele. E quem que tá lá pra ir atrás do macaco agora é a Hotaru, já chega metendo pose ela. Nenhum sinal do Granite nesse episódio, inclusive. Eu me pergunto o que tá acontecendo com ele. Aconteceu, né, cara? Aconteceu, mano, aconteceu. O que aconteceu? Bem, a gente definitivamente não estava esperando, né, o Koemon ser desintegrado, assim, sem mais nem menos, tá ligado? O bicho simplesmente foi pulverizado. Tipo, morreu, né? Sem nenhuma cerimônia, tipo, deram menos ênfase nele morrendo do que o Bonmon lá no episódio 5, tá ligado? É uma coisa, cara, que eu tinha falado, que geralmente eles iam matar Digimon que o pessoal não acha muito legalzinho, sabe? Ou se um Digimon que é meio considerado meme mesmo, ou trash, né? Haremon. Coitado. Aí que não. Eles mataram o Haremon nesse anime já, tá ligado? O Haremon, ele pelo menos é que é meio morsa, né? Meio que uma morsa assim, implorando por ajuda, coitado. Mas aqui foi um Koemon mesmo, sabe? Um macaquinho. Mataram o mamaco, não! O coitado do macaco morreu. Mataram o coitado, eles destruíram o sonho do dono dele de ser um protagonista de Digimon, tá ligado? O macaco morreu, cara, sem cerimônia nem nada, só morreu. E tipo, é confirmado que ele morreu porque o Baby não apareceu. E no final do episódio, quando o Burpimon e o Burgamon são derrotados, os Baby aparecem, tá ligado? Então, a Hotaru não tá de brincadeira não, cara. Hotaru não perdoa ninguém. Esse arco da Tactics tá edge. Tá, a gente tá se precipitando um pouco. Antes do coitado morrer, um dos golpes do Koemon acaba acertando um vaso que, se não fosse pela Kiropimon, teria caído em uma das crianças que estavam lá por perto, assim salvando elas de, sei lá, uma noite no hospital. Eu tenho a impressão que aquele vaso não faria muito neles, mas o que vale é a intenção. Isso meio que me lembrou, sabe, aquela cena lá do Red Digimon do episódio 15. Porque, assim, quando tem algum tipo de objeto ou ataque, a gente tem essa ideia agora que você pode refletir, tancar, né, no caso do Ludomon, ou ricochetear. Eles meio que estão usando uma física aí do mundo de Beat Break, sabe? Pra ideia assim, de estratégia e tudo que eles podem fazer. Sim, falando nisso, esse é um ponto que eu queria amarrar de algum jeito em alguma parte dos próximos Castmons que eu só fui pensar depois de um tempo. Principalmente depois de a gente ter visto o Ludomon tancando um míssil, que sim, a esse ponto eu acho que foi o feito mais incrível dele, tá ligado? Mais surpreendente. Eu posso pensar numa coisa, tá? No episódio 10, o Kyo disse que armas não podem machucar Digimons. Beleza. No episódio 15, a gente vê um Digimon Baby
conseguindo derrubar uma pessoa. O que você já pensa que isso não seria alguma coisa normal de um Digimon Baby conseguir fazer. Então, tipo, eu parei pra pensar nisso. O quão forte precisa ser o Digimon pra ele aguentar um tiro de uma arma normal e o quão forte a arma tem que ser pra machucar um Digimon, tá ligado? E você pensa, esse Digimon não pode ser machucado por arma e então qualquer um daqueles Baby lá do Mirim é a prova de bala, tá ligado? Então não sei, tá ligado? Então, ok, se eles não são a prova de bala, o quão forte o Digimon precisa ser pra aguentar uma bala, tá ligado? E se tem esse nível aí, quão forte precisa ser a arma pra machucar o Digimon? Porque a gente vê um míssil não machucando o Ludomon, tá ligado? Ludomon ficou de boa ali depois de ter aguentado o míssil. E por que o Ludomon não sentiu dificuldade num míssil, mas sentiu dificuldade no Muscimon, tá ligado? Você tá falando que qualquer golpe do Muscimon é mais forte que um míssil? Sabe? Aí, tipo, eu tô vendo aqueles fóruns de Power Scale Brain Rot, tá ligado? Eu tô me sentindo nisso. Aí, cara, Alce mais forte do que míssil. Pros nerds aí de Power Scale e tudo, tá ligado? Versus Battle Week e tudo, tá aí, ó, material aí. Aí vamos lá, de volta pro episódio aqui, blá blá blá. Assim que a Hotaru mata o Mamako, mostrando que ninguém tá a salvo nesse anime, pra deixar bem claro, ela é interrompida pelo choro de uma das crianças que o Makoto salvou. E aqui a gente descobre que essas duas crianças são os irmãos da Hotaru. Só a reação da Hotaru nessa cena já vende pra mim a situação, tá ligado? Ela tá pensando, porra, eu sabia que isso ia acabar acontecendo uma hora ou outra. Bem, chegou o dia que isso aconteceu, tá ligado? Eventualmente ela ia ter que fazer alguma missão lá de onde ela mora e acabar encontrando eles, e ela ia ter que inventar mais um monte de coisa pra cobrir a situação dela com a Tactics. Eu falo que, cara, Beat Break tem muito essa pegada de família, né, cara? A conexão com as famílias e tudo. Muito. O quanto de ênfase e foco eles colocam em diferentes tipos de família. Família encontrada, família de sangue, relação entre irmãos, relação de irmão mais novo para irmão mais velho, relação de irmão mais velho para irmão mais novo. Que também é o tema desse episódio, com a Hotaru e o Makoto, inclusive. E logo na próxima cena, já tem interação inicial entre o núcleo de personagens desse episódio. E esse é um aspecto legal do episódio também. 90% dele é movido por interação e diálogo de personagem, já que o foco dele é explicar a situação que a Hotaru vem colocando nela mesma nesses últimos anos da vida dela e como isso forçou o Makoto a se envolver nessa mentira dela. E tipo, isso é um bagulho muito engraçado, porque gera momento vergonha alheia atrás de momento vergonha alheia. E eu falo isso de maneira positiva. A reação dos personagens quando eles recebem uma pergunta genuína da família da Hotaru durante todo o episódio é muito engraçado. A primeira dessas cenas sendo as crianças tratando a Kiropimon como se fosse um brinquedo, tá ligado? E o Makoto falando que ela é um robô de proteção. Ela faz até uma vozinha de robô ali, o que não é muito diferente do que ela fala, então tipo, já é natural pra ela isso. O que pode ser uma cena engraçada, os irmãos da Hotaru comprando essa mentira do Makoto. Daria pra falar que eles só caíram nisso porque são crianças, de imaginação fértil e os caramba. Mas, tipo, primeiro, o Makoto não é tão mais velho assim que eles pra começo de conversa. Então usar essa desculpa quando é o Makoto falando é esquisito. E 2, tem um semblante de continuidade nisso. Lá no episódio 10 a gente vê os robôs de proteção / segurança em Shangri-La. Então sim, é uma continuidade legal pra série nisso. Sim, sim. Logo depois dessa conversa, a Hotaru ela quer acabar com essa situação o mais rápido possível. E através dos irmãos dela, a gente vai descobrindo mais sobre a personagem. Já que eles acreditam que o Makoto é um colega de trabalho dela. E só nisso o Makoto já tava ficando sem jeito ali. E eu gosto de como ele tá, tipo... talvez... Eu tô me sentindo envolvido demais nisso. Talvez eu deveria... E ela... Sim, ele é meu colega de trabalho lá da União Mundial. O nome dele é... Qual que é o seu nome mesmo? Meu nome é Makoto. Isso, Makito, grande Makito. Aí nisso, a Hotaru ela tenta de novo acabar com a conversa ali. Num momento bem legal dela agradecendo o Makoto por ter salvado os irmãos dela e que ela tá devendo uma pra ele agora.
E os irmãos dela, tá devendo uma pra ele? Vamos levar ele pra casa pra agradecer ele. Aí só vê as crianças puxando o Makoto pelos braços. Mano, eu consigo sentir a vergonha dos dois de longe, cara. Nossa. O Makoto só aceitando, tá ligado? Pra não piorar a situação. Essa série é boa, né, cara, em colocar assim, as emoções, a alma dos personagens, tudo. A caracterização e tudo. A expressividade deles também é muito boa. Isso. Mas pra piorar a situação, o Makoto chama a Glowing Dawn pra loja. Por quê? Por quê, Makoto? Por quê? Até o Tomoro fala, então, o que a gente tá fazendo aqui mesmo? Eu adoro que quando, tipo, o Tomoro não é o foco do episódio, ele é bem cínico com a situação que ele tá ligado? Tipo, tá, ok, o que tá acontecendo aqui? Por que a gangue do cogumelo tá aqui? Por que a gente tá aqui na loja de Okonomiyaki sendo servido por um membro da Tactics? Eu só aceito, tá? Não é a coisa mais doida que eu já vi na minha vida. Mas valeu a pena trazer eles pra lá, porque rende muita cena legal. Uma delas sendo as crianças ainda brincando com os Digimons. E a Pristimon com aquele olhar de morte, pânico, que é tão verdade, cara. Que é irônico, porque ela é um bicho de pelúcia, em teoria, mas tudo bem. Aí tem a Arena já cobrando o favor do Makoto, falando que se é pra Rotaro agradecer eles por ter salvado a família dela, era pra Rotaro parar de ir atrás das mesmas recompensas que eles. A Rotaro já lá, cheia de marra, poucas ideias, já cruzando os braços e falando, a gente só tá fazendo o nosso trabalho e que você deve parar de culpar a gente pela sua falta de competência. Agora pega essa comida aqui e come, entendeu? Fica quieta. Eu não imaginava a Rotaro ser tão, tipo, confrontiva do jeito que ela é, mas, de novo, ela falou que ela ia, lá no episódio 14, ela falou pro Clay que ela e a Tactics ia passar por cima de qualquer obstáculo. Acho que eu vi o pessoal falando um paralelo com o Seia Comum, tá ligado? Essa ideia assim, do desespero e tudo. Aí você pega assim, ela tem uma emoção interior, assim, né? Ela é mais calma e tudo, mais de boa, mais macia. E tem esses cascos que ela tem, né? Pra ficar mais durona, tudo, mais resistente. Eu imagino mais o paralelo com o Shakomon sendo o fato de que ela é alguém sensível, tá ligado? Ela é alguém fraca por dentro, tá ligado? Alguém frágil, mas ela decidiu criar essa casca mais grossa em volta dela pra ela tentar se proteger e se esconder. Ela precisa criar alguma casca mais resistente pra mascarar quem ela realmente é, tá ligado? Por causa que ela impôs esse papel nela mesma. Boa, boa. Aí, nessa fala da Rotaro, a gente tem a apresentação da mãe dela, figurona, já pedindo pra ela parar de ser grossa e confrontiva desse jeito com os convidados. Nisso ela já chega falando, nossa, que legal, a Rotaro nunca trouxe amigos pra casa, vocês todos trabalham com ela lá na União Mundial, né, já tão jovens assim? Nossa, como vocês são avançados nessa idade, eu tava assistindo Guerreiras do K-Pop postando vídeo no Instagram. Eu ia falar uma coisa aqui, cara, que você fala assim, a gente trabalha lá na União Mundial e tudo. Imagina se isso aí for um tipo de, você sabe. Foreshadowing. Foreshadowing! Mas pensa, imagina só, tem essa ideia assim, do Kyo, né, criar um mundo ideal, onde os Digimons podem coexistir com os humanos e tudo, né? Aí você tem, por exemplo, os protagonistas trabalhando junto com as Tactics aí pra ser a nova União Mundial, algo do tipo. As novas pessoas girando. Vai ser a Arena com fogo, a Rotaro com água, o Granite com terra e ó. Isso seria da hora, cara. Imagina só. Tipo, essa cena ia pra ser mais engraçada e tudo mais, com a situação toda que a Rotaro acabou se envolvendo ali e o Makoto acabou piorando também. Mas, tipo, é legal ver essa relação que a Rotaro tem com a família dela, ver o quão feliz a mãe dela realmente tá de ver a Rotaro trazendo pessoas pra casa deles, tá ligado? Ver como é que é a vida dela no trabalho mesmo sendo uma mentira, sabe? A mãe dela só tá realmente muito feliz de ver ela com amigos e de volta em casa. E mesma coisa com os irmãos dela também. É bom ver isso, tá ligado? Nem toda família nesse mundo é tóxica. Falando nisso, pelos diálogos da mãe da Rotaro, a gente descobre mais um pouco sobre ela. Ou no caso, qual foi a história que ela contou pra família dela. Dizendo que ela terminou a faculdade com o sistema de reclassificação, que é basicamente
se você é avançado e maturo o suficiente, eles vão te colocar numa série mais adequada pro seu desenvolvimento cognitivo do que por sua idade. E que ela tem planos para ser uma pesquisadora. O que, por mais que seja uma mentira, eu ainda vejo isso tendo um fundo de verdade. Porque, pensa comigo, ela não tem só que mentir. Ela tem que convencer todo mundo a acreditar nisso. Então, por que não escolher algo que você já mostrou interesse antes para dar credibilidade na mentira? Interessante, né, cara? Eu gosto de pensar que realmente esse é um dos gostos dela e ela falou que tava fazendo aquilo porque ela já mostrou um interesse nesse campo de estudo antes. Até na reação que a Hotaru tem depois disso, acho que comprova esse ponto, tá ligado? Porque ela fica com vergonha. Tipo, não pode falar isso, é mentira. Ela fica tipo, não, mãe, chega de falar sobre mim. Sabe? Então acho que esse foi um ponto bem alto do episódio, na verdade. Com a mãe da Hotaru basando basicamente tudo sobre o que a Hotaru gosta. E ela com vergonha disso. É muito fofo, tá ligado? Sim. E aqui tem outro detalhe pertinente pra comentar sobre a continuidade da série. Por causa do título do episódio, uma boa parte dos fãs, eu incluso, a gente ficou em dúvida, achou estranho, um episódio com foco na Hotaru ter o título Antipatia, já que ela antes desse episódio, e até agora nele, parecia ser a única pessoa decente do time 7. Antipatia aqui se refere a outra coisa nesse episódio, mas a gente chega lá. Mas mesmo se antipatia fosse diretamente atribuído à personalidade da Hotaru, lá no episódio 14, a gente continua mencionando esse episódio 10, é incrível. Episódios muito bons, cara, não tem jeito. A gente viu ela sentindo pena das duas crianças que foram alvos do Snimon, tá ligado? Então, já naquele episódio, tem uma alusão a Hotaru ter uma relação parecida com a daquelas duas crianças. Sim, e realmente mostra nesse episódio. Cara, é uma série muito bem escrita. Nessa cena aí também tem uma alusão à relação que o Makoto tem com a família dele, com ele ficando feliz do jeito que a Hotaru age com os irmãos dela, até falando que ele tem um pouco de inveja deles. Mesmo no episódio foco do Makoto, a gente acabou não descobrindo muito dele. Basicamente a informação mais relevante era que ele é rico e que ele é de Shangri-La, mas fora isso a gente não tinha muita informação sobre o porquê ele era daquele jeito, e com esse episódio acho que a gente consegue já ligar os pontos, porque esse episódio ele é muito bom em falar coisas sem falar coisas. Cara, eu ia falar, aquilo que a gente falou sobre a prévia é basicamente isso que você tá falando. As interações e os personagens são mais interessantes que os monstros do episódio, que os Digimons desse episódio. Sim, é até bem sem graça. Até na cena de luta, a parte mais legal é a interação dos personagens, tá ligado? É o jeito que os personagens agem ali. Depois disso, corta pra Glowing Dawn saindo da loja. Eles já recebem uma ligação do Kyo de um possível caso naquela área, onde o Digimon da vez ele tá indo atrás de comida ao invés de Repulse, o que bate com o ladrão de comida que tinham falado antes, quando eles estavam na loja e o Gekomon tinha comido o prato inteiro do Tomoro. Aí com isso o Makoto assim com a mão no queixo, parece que temos um mistério em nossas mãos, pessoal. Ele já liga os pontos e sai correndo em direção à loja que eles acabaram de sair. Parece inimigo da perfeição, não é mesmo? Aí nisso, corta a cena e a gente ganha mais uma interação entre a Hotaru e a mãe dela, servindo para dar mais uma esclarecida sobre a relação das duas, agora que elas estão conversando pessoalmente, sabe? Ela diz que ela não pode ficar muito tempo em casa porque a vida de uma mulher de carreira é muito trabalhosa, mas que não é pra mãe dela se preocupar porque ela faz isso porque ela quer. E eu tenho a impressão de que a senhora Kanuma, vou chamar ela assim, já ouviu isso várias vezes. Tipo, aquele suspiro e aquela expressão dela, depois que ela ouve isso, já diz tudo pra mim. Ela sabe que tem algo que a Hotaru tá escondendo, mas ela respeita a escolha da filha dela e decide continuar confiando nela, seja lá o que estiver acontecendo. Cara, essa frase, ela tem tanta profundidade quando você for parar pra pensar, viu? Realmente é o carinho que essa série tem com ela mesma. E com os fãs também, né? Uhum. Tipo, cara, é algo tão simples, sabe? Mas é feito de um jeito com tanto carinho, com tanta alma, vamos dizer assim.
Aí vamos lá, com 10 minutos de episódio, a Hotaru fala tudo sobre ela, o que é uma exposição meio desnecessária, já que dava pra ligar os pontos antes, mas o episódio notou que se eles não falassem logo tudo sobre a Hotaru, eu ia explodir antes do episódio acabar, se eu não descobrisse logo, então tá tudo bem. Ela diz que ela tá escondendo tudo isso da mãe dela porque é uma realidade difícil demais pra ela aguentar, já que depois que ela foi expulsa da escola por causa do Shakomon e pela situação toda com a regra da Tactics sobre você não poder abandonar a organização, então ela tá presa nessa situação que a mentira dela criou, que ela se colocou porque ela se sente na obrigação de fazer tudo ela mesma, de ajudar a família dela depois que o pai dela morreu. O que não é dito no episódio, mas é mostrado. É isso que eu quis dizer com a série mostrar coisa sem mostrar coisa. E o porquê eu achei essa exposição da Hotaru meio desnecessária. Que tipo, o episódio ele já tá fazendo um bom trabalho a esse ponto pra gente entender o personagem da Hotaru. Mas vendo pelo lado positivo, ainda é uma boa cena e serve pra tirar essa parte do caminho pro episódio poder focar no restante dele. E dito isso, depois desse diálogo entre as duas, a Hotaru ouve um barulho na cozinha e o Shakomon vai ver o que é, descobrindo do pior jeito possível que o ladrão de comida era um Burgamon, já fazendo sanduba de Ostralis sequestrando o coitado. Eu esperava um pouco mais de resistência do Shakomon naquela cena, mas beleza. Será que ele não usou um tipo de bait lá, não? Ele mesmo permitiu ser capturado. Não, eu tenho minhas dúvidas porque no final do episódio ele pede desculpa pra Hotaru por aquilo ter acontecido, tá ligado? Eu não acho que o Shakomon é um mastermind, alguma coisa assim, que planejou tudo desde o começo, tá ligado? Keikaku Dori. Dá pra ser isso, mas eu duvido que ele planejou aquilo. Duvidando do QI do Shakomon. Aí o Makoto chega ali na loja bem na hora e um breve confronto acontece ali. E eu só mencionei isso porque eu quero comentar que o Burgamon ele tem o Pickles mais letal já visto. O bagulho tira uma lapa da parede na tranquilidade. Que porra é essa? Aí outro feito aí, né? Pra galera do Power Scale. O Burgamon é nível criança, né? Não, algo assim. Ele é nível criança, pô. Pois é, então. Ele é nível criança e já tá fazendo esse estrago. Tudo bem que, tipo, você pode dar uma desculpa de que ele tem mais repulso que o normal por causa da situação toda com o Burpimon, mas mesmo assim, cara, é um Pickles, pelo amor de Deus. A mãe da Hotaru ouve o barulho todo, já deixando a Hotaru nervosa ali, mas o Makoto faz ela voltar a si sem deixar que ela perca o foco no que é mais importante. Eles vão direto atrás do Shakomon. Aí a gente tem algumas cenas do Makoto da Hotaru investigando pra onde o Burgamon pode ter ido, chegando à conclusão de que ele conseguiu se esconder na região remando pro oceano. E aqui tem uma cena bem importante do episódio. Quando o Makoto acalma a Hotaru e ela elogia ele, dizendo que ele é mais capaz do que ela pensava, e ela pergunta pra ele por que ele tá ajudando ela, sendo que eles são inimigos, por que ele tá fazendo tudo aquilo por ela. E ele responde contando a história que a gente já sabia dele, que quando ele fugiu de Shangri-La e não tinha pra onde ir, a Arena e o Kyo ajudaram ele, e por isso que ele age assim toda vez que vê alguém em perigo. O que é muito bonito, é muito legal pro personagem do Makoto, mas a Hotaru não gostou muito disso não. Ela não gostou muito não, a gente não tem como saber só com essa reação inicial dela, porque ela pareceu emocionada com aquilo, sabe? Principalmente porque ela ficou surpresa em saber que o Makoto veio de Shangri-La, e antes disso ela ficou feliz quando o Makoto elogiou ela. E acontece o quê? O Makoto continua a dar motivos do porquê ele é assim depois de ter levado um vácuo da Hotaru, o que eu acho que piorou a situação pra ele mais pra frente, mas tudo bem. E a Kiropimon chega e diz que conseguiu achar pra onde o Burgamon tava indo. Eles chegam no local e veem que tem uma fenda do Mirror World ali. E opa, pera lá, como é que abriram essa fenda? Imaginei que você ia falar a respeito disso. Iria questionar essa fenda. No meio do caminho tinha uma fenda. No meio da fenda tinha um caminho. Ah, não, pera. Tem uma fenda no meu caminho? Tem uma fenda no meu caminho. Eu preciso comentar dela imediatamente. Falar porque ela não faz sentido. Não era só nível perfeito e alguns adultos que conseguiam abrir ela. O que é estranho ver em basicamente 2 episódios seguidos aí acontecendo, sendo que era pra ser um negócio raro, mas beleza. E eu acho que não é o caso,
porque eu tenho a impressão que aquele maluco ele só se levanta pra comer. É meio esquisito. E mesmo se ele tivesse aberto a fenda, como é que o Burgamon falou com ele, tá ligado? É meio esquisito. E essas fendas sererep causando problema, viu, cara? Toda vez. Eles entram na fenda atrás do Burgamon e no horizonte eles veem um Digimon bem grande emergindo da água, que pra nossa não surpresa é um Burpmon. Eu falo isso porque eu acho que seria melhor ter ocultado ele da prévia. Porque, tipo, ele não é hype nem nada, mas é um Digimon underground. Seria uma surpresa legal ver ele aparecendo de novo. Ele era de um VPET lá de 2007, só ganhou um perfil no Reference Book em 2021, porque decidiram dar um episódio pra ele no reboot. Foi no mesmo episódio do Wisemon com a voz do Aizen. Tá, eu quero falar que esse Burpmon tá um pouco maior do que ele realmente é, sei lá. É que eu acho que isso é um dos poderes dele, tá ligado? Eu acho que ele cresce mesmo, então meio que o tamanho dele tanto faz. Esse Burpmon aí, ele tá parecendo um boss de Yoshi Island. Pior que parece mesmo, eu tenho a impressão de que essa sessão toda no Mirror World parece algo que saiu de um jogo de Mario. Sim, sim. E nisso, os dois descobrem o plano do Burgamon com o Burpmon, onde eles têm uma relação simbiótica, em que o Burpmon consegue converter caloria ou pelo menos comida em E-Pulse. O que eu acho interessante é que nem a Kiropimon comenta, é algo novo, sabe? O E-Pulse até brilha de um jeito diferente. Se aquilo vai voltar pra série de algum jeito, aí eu já não sei, mas eu achei legal a ideia. Vai daquilo de cada Digimon ter a sua característica própria e ele poder tirar vantagem disso, então faz sentido um Burpmon conseguir converter comida em E-Pulse e, por extensão, energia. Então, tipo, eu achei interessante essa parte aí. Só por causa disso que eu quis comentar mesmo. E, tipo, essa parte aí do Mirror World é bem mais ou menos, na verdade. Eu diria que é o ponto mais baixo do episódio. Não que seja ruim. Tipo, o resto do episódio é só muito melhor que ele. Cara, fala isso aí a respeito do Burpmon converter comida em E-Pulse de novo. Para pra pensar. Tanto que, tipo, ele só converte comida em E-Pulse, porque o Chacomon foi engolido e ele ficou de boa ali dentro, tá ligado? Tá, vamos lá. Especificamente comida, certo? Que ele transforma em E-Pulse. Agora, você pega um Digimon que, por exemplo, ele pode mexer com a ideia de informação, porque tudo é informação, certo? Aí você imagina um Digimon que iria converter informação em E-Pulse, sendo que tudo é informação. Ele poderia ter um E-Pulse praticamente infinito, não? O cara consegue converter literalmente qualquer coisa em E-Pulse ali, cara. O cara vai ser o rei do mundo digital nesse mundo aí, basicamente, se aparecer um Digimon consegue fazer isso. Você acha que um Keramon conseguiria fazer isso? É ele que normalmente mexe com esse tipo de coisa. Um Keramon, imagina só, cara, um Keramon ferrando tudo aí, que ele tá convertendo informação em E-Pulse. É engraçado você ter falado justo um Keramon mesmo, tá ligado? Eu pensando nos bichos que trincados, mega, tipo um Arcadimon, algo do tipo assim. Justo, o Arcadimon ele também mexe com isso também, mas é que eu pensei no Keramon porque, né, tipo, vai daquilo do potencial, tá ligado? Eu pensei num bicho que ele conseguiria fazer isso num estágio, em um estágio mais baixo assim, pra ele conseguir crescer com base nisso, tá ligado? Sim, sim. Em vez de pegar já um bicho trincado de uma vez, que ia demorar muito tempo pra conseguir mexer com isso. Ou sei lá, eu coloquei com um exemplo aqui de informação, tudo informação. Você também pode partir pra outros campos, tipo frequência, energia em geral, sabe? Você quer converter algo que tem bastante, que é abundante assim, no universo e tudo. Então, olha os papos que a gente chegou, tá ligado? Não, mas é que eu achei interessante isso mesmo. Eu não lembro se já aconteceu antes na série algum Digimon converter alguma outra substância em E-Pulse. Eu sei que tem Digimon que pega E-Pulse de maneira diferente, como o Mimikmon, por exemplo, mas assim, direto converter ou alguma outra coisa pra E-Pulse não teve. Isso é interessante também. Tipo, um Digimon, ele começar a hackear a Matrix lá de Bit Break pra ele ficar sugando impulso. Enfim, continuando. Nisso que o Burpmon engole o Chacomon, o Makoto não perde tempo e já faz a Kiropimon evoluir e começa um confronto bem breve ali que é broxante, na verdade. A minha garota não consegue ganhar uma, cara. Não é nem questão de, tipo, ela apanhou, ela é fraca, isso aqui ou não. Tipo, o confronto, ele não é interessante, na minha opinião. Volta pra aquilo que você falou dessa parte aí, ficar aparecendo alguma coisa de Yoshi Island, tá ligado? Burgamon fazendo aquele hambúrguer gigante, tacando nela. Sim, era bem assim umas coisas do tipo, cara. Eu sei que o Burgamon só faz isso, mas mesmo assim, eu tenho a impressão que eles podiam fazer alguma coisa melhor com a Kiropimon ali. Se bem que tem algumas cenas interessantes com ela também. Tem a cena dela
conseguindo superar a prensa, a pressão que os dois pão do Burgamon faz nela, tá ligado? E, tipo, falando isso fora de contexto é muito idiota, mas é uma cena legal, vai por mim. Certo. E, né, e a Kiropimon, ela acaba apanhando ali dos dois. Os dois estão com mais repouso que o normal, então não vai conseguir lutar direito com eles, mesmo se fosse 1 a 1. E nisso o Makoto fala que ele vai pedir reforços, que ele só precisa aguentar tempo suficiente até a Reina e o Tomoro chegarem. E é aí que a Hotaru surta. Cara, durante essa cena toda eu tava com a impressão de que a Hotaru, ela só tava esperando alguma coisa acontecer. Ela tava deixando tudo aquilo acontecer, sabe? E realmente ela tava. Esse foi um bait da Hotaru, que você diria? Um beijo da Hotaru, daria pra ser. Nesse caso, sim, eu acho que é bait, porque tipo, ela só ficou ali esperando, tá ligado? Ela podia ter lidado com o Burpimon o tempo todo, mas ela lá só esperando, vendo se o Makoto conseguia fazer alguma coisa. Tipo, eu acho que ela esperou aquilo só pra provar o ponto dela, tá ligado? Sim, sim. Não, eu vou esperar ele zoar a situação toda, ele não conseguir fazer nada, pra eu provar que ele tá errado, entendeu? Eu tenho que provar que uma criança de 10 anos falou uma coisa errada. Você não conta com seus amigos, Makoto. Você depende deles. É esse tipo de atitude que eu desprezo. Não pense que você é superior a mim só por causa disso. Aí é aquilo. Do mesmo jeito que dá pra ver uma influência do Kyo na Glowing Dawn, dá pra ver a influência do Seraph na Hotaru, tá ligado? Certo, isso. Sendo honesto agora, eu acho que ela é que tem a atitude mais parecida com o Seraph. Assim que é bom. Assim que é bom. Assim que é bom, tem que bater em criança mesmo, entendeu? Não é isso que eu me refiro. Eu me refiro só a Hotaru que tem esse tipo de personalidade igual o Seraph tem, tá ligado? Ela que tem que colocar ordem e disciplina. Ela é a mais velha do grupo, então faz sentido. O engraçado é que eu nem tinha pensado nisso, mas se for pensar, realmente é o que faria mais sentido. Porque, vamos lá, o Raito é melhor a gente nem falar sobre ele. O Granite não tá nem aí. Então ela não tem opção, é a mais velha, tem a melhor atitude, é a que é a mais direta, tá ligado? Ela que já tem experiência em lidar com um irmão mais novo, tá ligado? Então ela teria um jeito melhor de lidar com o Raito e o Granite. Mas não, cara. Quem chega lá pra mandar no grupo é o Raito, tá ligado? Fala, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, olha como é que eu sou incrível, gente. Então, mano, moleque. Eu falei algo que zoando, sendo meme e tudo, mas quando você for para pensar, realmente tem algum tipo de, conexão aqui ali. Hotaru devia ser a líder, cara, desse negócio aí. Ela prova bastante isso nesse episódio. Daí nisso, ela para de brincar ali, ela começa a jogar sério só pra provar que o Makoto, que ele tá errado. Já carrega o Shakomon de Repulse ali, fazendo ele estufar o Burpimon de água por dentro, que eu imagino que foi um bagulho doloroso, não deve ser legal aquilo. E nisso ele consegue sair do Burpimon, já pedindo desculpa por ter envergonhado a Hotaru como parceiro e como ele podia ter feito melhor, tá ligado? Exigindo demais dele, de novo mostrando o lance do reflexo no espelho, tá ligado? O Shakomon, ele tem uma atitude parecida com a Hotaru de exigir demais e sempre querer fazer as coisas sozinho, tá ligado? Certo. Ela já vai lá, evolui o Shakomon pro Tailomon, rende outro confronto bem breve ali, mas essa vez é breve porque a Hotaru sim sabe o que ela tá fazendo. É só ela dar um ataque que os caras já desistem, é muito bom. Tipo, o maior obstáculo na cena pra ela mesma foi o Makoto. E daí, ele dá aquele discurso todo de sempre da série que não pode deletar o Digimon, isso e aquilo, a gente é a Glowing Dawn, que a gente pode ser melhor que isso, sabe? E aí ela não gosta de ouvir essa palavra, sabe? Melhor. Aí ela fica com mais raiva do Makoto ali por causa disso. A Hotaru fala que esse é o trabalho dela, eles são cleaners e é isso que eles fazem, eles coletam recompensas. E que ela já tá de saco cheio do Makoto, dessa atitude dele se sentir superior e oferecer perdão pros outros como se ele tivesse poder pra isso, como se ele estivesse no topo da situação pra realmente dar esse tipo de ajuda pras pessoas. E esse senso de superioridade que ela odeia, que ela abomina. É que tá irônico, cara. Engraçado você falar isso, essa frase toda aí que você colocou, porque, para pensar, o Makoto basicamente, ele poderia ser isso, né? Da família dele e tudo. Tanto que ela diz isso. Você nasceu com tudo e não deseja nada. Como você consegue viver assim?
Realmente, tipo, eu vejo um pouco de paralelo em questão de inveja entre os dois, tá ligado? O Makoto, ele fala que ele sente inveja da relação que a Hotaru tem com os irmãos dela, que ele queria que a família dele fosse assim com ele. E a Hotaru, ela sente inveja da situação do Makoto. Aquela situação que ela almeja chegar, tá ligado? Naquele nível de poder e grandiosidade, assim, ela podendo oferecer tudo pra família dela e pra quem ela gosta, sabe? E o Makoto simplesmente jogou isso fora nos olhos dela. Sim, sim. Esse episódio, eu comentei no episódio passado que eu queria ver qual que era o paralelo entre os dois. Eu não sei se tem um paralelo tão direto assim, que nem foi com a Arene e com o Granite, por exemplo. Tem isso que eu falei agora, né, dos dois invejarem a situação que os dois tinham. Fora isso, eu de verdade não acho que, tipo, é um episódio pra mostrar como eles são similares. Eu acho que é um episódio feito pra criar dissonância entre eles, incrivelmente. Porque, tipo, você para pensar em como foi o resultado do episódio passado com esse. Pô, o Granite, eu acho que a Arena mudou legal a visão de mundo dele. Aqui é basicamente o contrário. A Hotaru sai odiando o Makoto nesse episódio, basicamente. O Makoto sai triste desse episódio. É uma subversão legal do que eu tava pensando que o episódio seria. Eu falei que ia me surpreender e me surpreendeu de outro jeito, tá ligado? É a surpresa da surpresa. Surpresa ao quadrado. Boa. Realmente, cria uma complexidade assim, entre as relações e interações assim, dos personagens da Glowing Dawn e das táticas. Nem todos vão gostar um do outro. Mostra que também nem todo mundo é igualzinho, nem todo mundo tem um passado trágico, nem todo mundo vai se identificar com o outro. Não é, Raito? Né, Raito? É isso que eu ia falar, cara. Nossa, se eles fizeram isso com a Hotaru, eu fico imaginando que eles vão fazer com o Raito, cara. O maluco vai virar o Griffith. Tô esperando por isso. O próximo episódio, ele deu um foco no Raito. Eu não sei se vai ser o episódio do Raito no próximo episódio, mas, sei lá, assim que tiver um flashback dele, eu tenho a impressão, sei lá, que o cara vai estar tacando pedra em passarinho, vai estar queimando formiga com lupa, vai estar chutando cachorro, fazendo alguma coisa assim, tá ligado? Eu tô com medo, viu, a esse ponto. Aí nisso, a Hotaru terminou de ficar de saco cheio, o Tailomon conseguiu subjugar a Kiropimon ali, e terminou de dar KO nos dois Digimons, onde a Hotaru não matou eles. Isso é importante, porque, né, comprova o fato do macaco ter morrido, e também porque, né, a Hotaru, ela diz que ela fez aquilo pra pagar a dívida deles. Que a Hotaru vai lá, joga o bebê no colo do Makoto e vai embora. E, rapaz, casos de família. E... e, tipo, ela fala que a dívida deles tá paga, tá ligado? Eles estão quites ali. E que da próxima vez que eles se encontrarem, ela não vai ter pena dele. Mas, mesmo assim, ela falando que ela fez isso só pra pagar a dívida deles, entre aspas, que eu acho que ele não fez nada pra compensar o fato do Makoto ter salvado um dos irmãos dela, eu consigo ver um pouco de empatia dela ali, tá ligado? Tipo, o episódio se chama Antipatia em relação à atitude da Hotaru com o Makoto, tá ligado? Dela desprezar, dela abominar o que o Makoto significa, tá ligado? O jeito que o Makoto age. Mas, tipo, mesmo assim, ainda consigo ver ela fazendo isso não como um jeito de realmente ficar quites com o Makoto ali pelo favor dele, assim, tipo, como algo do momento. Ela tava estressada, viu a situação toda e ela pensou, tá, não vale a pena matar isso só pra eu fazer o cara se sentir mal, então toma os bebês aqui, é isso que você queria, não é mesmo? Eu vou pegar os sapotamas, pegar a recompensa deles e ir embora, tá? Cada um segue o próprio caminho depois disso. Eu acho que isso foi mais um jeito dela de fugir da situação do que realmente resolver ela, tá ligado? Sim, sim. Que é o que ela faz durante o episódio todo, basicamente. Dela fugindo da verdade pra não ter realmente que encarar as consequências e a realidade que essa verdade vai trazer pra ela, tá ligado? Mesmo que ela tenha, assim, família que apoie ela e que eu tenho certeza que entenderiam o lado dela. Mas ela não vê desse jeito, sabe? É um drama familiar muito bravo nesse episódio, cara. Eu gosto bastante. Nisso que a cena corta, a gente já vê o Makoto fora do Miho World, encontrando a Glowing Dawn, que receberam um chamado dele, onde ele explica a situação pra eles, e infelizmente eles não vão poder pegar as recompensas, já que o Makoto só conseguiu ficar com os Digimons bebê. E, de novo, outra coisa legal sobre o sistema de recompensa aqui. Tipo, já era bem explícito nos outros episódios, mas aqui realmente confirma isso. Não é necessariamente você derrotar o Digimon, matar ele ou fazer ele regredir pra forma bebê.
você precisa entregar o Sapotama. O que é consistente com os episódios que a gente sempre vê eles dando o Sapotama pros agentes do governo, principalmente no episódio do Mimikimon, tá ligado? Em que o Kawarazaki, ele faz questão de pedir o Sapotama pro Makoto, tá ligado? O que eu paro pra pensar nisso agora? Qual que é a utilidade real do Sapotama depois que ele ficou bugado e fez um Digimon nascer, tá ligado? O que eles precisam tanto dele assim, sendo que o problema é o Digimon? Só seria prova mesmo ou tem algum uso a mais pra eles? Aí, a coisa pros próximos episódios responderem. A gente tem a última cena do episódio, onde a gente vê a mãe da Hotaru preocupadíssima ali. Eu só imagino como ela tava se sentindo ali por causa... Você imagina, já faz pelo menos, sei lá, 1 ou 2 horas que ela não vê a Hotaru na casa. A última coisa que ela sabe é que ela ouviu um barulho e quando ela chegou lá, a fachada inteira da loja tava quebrada, sabe? E ela não viu a Hotaru ali no lugar. Então só fica imaginando o quão mal ela tava se sentindo e mostra isso também na reação que ela tem quando o Makoto chega e ela grita o nome da Hotaru. Hotaru, é você? Não era ela. Não era ela. O Makoto só chegou lá pra ajudar a mãe dela a organizar a loja depois do caos todo que o Burgamon fez lá. E também para conversar um pouco sobre a Hotaru com a mãe dela. Com isso eles terminam a conversa, o Makoto tá para sair da loja e a mãe da Hotaru desesperada fala: Makoto, eu não posso ficar com ela por muito tempo, então, por favor, cuida dela pra mim. Fala que eu me preocupo com ela, porque ela sempre quer fazer as coisas por ela mesma, sozinha. O que, inicialmente eu tinha falado: pô, que você tá mandando o Makoto cuidar da sua filha, cara, é só uma criança. Aí uma coisa responde: pô, pode deixar comigo, sogrinha, eu cuido dela direito. Aí... E tá, beleza, eu achei meio engraçado, eu achei meio idiota, assim, de começo, essa mulher de 40, 50 anos falando pra uma criança de 10 anos cuidar da filha dela. Mas, tipo, agora com o final do episódio, eu parando pra refletir um pouco, realmente entendendo o que o episódio quer passar, eu sinto o quão emocional e o quão desespero a mãe da Hotaru tá passando nesse momento pra chegar a pedir isso pro Makoto. É muito bonito, cara. Esse episódio não me fez lacrimejar, nem chorar, nem nada que tenha o passado, mas tem potencial nos próximos episódios, viu, cara? Nossa, se tem uma cena da Hotaru abraçando a mãe dela e voltando a trabalhar lá, cara, eu acho que eu choro, viu? Eu acho que eu choro. Anotando. Ah, cara, Beat Break é muito bom, mano. Eu sou muito fanboy dessa série, cara. Foda-se. Quando o hater assiste Beat Break apenas para tentar encontrar... Com isso, o episódio ele fecha numa nota mais triste, numa nota mais sombria, com o Makoto voltando pra Glowing Down, quieto assim, refletindo sobre o dia que ele passou, e a Kiropimon perguntando se tá tudo bem com ele. Daí o episódio acaba nisso. É um episódio muito bom, muito emocional, cara. E numa nota mais feliz, vamos pra prévia. O próximo episódio é um episódio do Raito. E se for um episódio onde ele morre? Aê! É sombrio essas coisas. Mas, gente, a série tem coisa pior que isso. É um episódio do Raito, aparentemente, mas mesmo se for um episódio dele, eu tenho a impressão de que ele vai ser deixado um pouquinho de lado, por causa que, né? Who is bro? Seu garoto comando Dramon. Meu garoto com Mandramon com uma textura horrorosa. Nossa senhora, o que fizeram com ele? Aí, ó, mais um ponto pros artistas de Digimon na luta dele contra os animadores, cara. Nossa senhora, o que fizeram com o meu garoto, cara? Pô, meu garoto com Mandramon, por que você tá em 360p, cara? Não, mas de verdade, que a textura tá feia. Tem algumas cenas da própria prévia que ele tá mais legal, mas, tipo, na cena em que é pra ele aparecer, tá ligado? Que ele sai do molde de camuflagem dele... Nossa, tá um nojo aquilo ali, cara. Textura tudo comida. Nossa, tá feio, viu? Aí, tipo, eu pensei, pô, eles não fizeram Comandramon de um jeito decente antes, não? Em Cross Wars? Aí, não, é a primeira vez dele em anime. Eu tinha visto errado. Efeito Mandela, será? Efeito Mandela, provavelmente por causa de Digimon Seekers, em que sim, lá ele tem um foco bem grande, na verdade. Isso abriu um espaço pra teoria, né? Dark Dramon, Sabers, Comandramon.
logo, Dark Dramon. Eu sempre coloco meu pé pra trás um pouco nesse tipo de teoria pra realmente se adaptar ao nível da série agora, tá ligado? Eu não acho que cabe um Dark Dramon ainda, mas sei lá, um Seals Dramon, da hora pra caramba aparecer, ou até o High Command Dramon, que é o nível adulto que ele ganhou em Seekers, ia ser legal de ver, tá ligado? Eu acho que seria legal. E pelo visto ele tá no nível do pessoal da Tactics, porque ele tá basicamente sendo perseguido por eles, aparentemente. Acho que é o único motivo deles terem ido na Glowing Dawn. Acho que não tem essa referência a The Brigade, né? Tem uma citação bem óbvia sobre a The Brigade no perfil dela. Tem um pessoal teorizando também que pode ser o Crack Team, por causa que não menciona nome e ela se encaixa no tema do Crack Team, mas eu acho que faz mais sentido a The Brigade por causa, né, de todo o design dela. Na hora que eu vi ela evoluindo, eu pensei no Seals Dramon, tá ligado? O que é interessante até, eu não sei se vai ter uma conexão ali, mas tudo bem, porque esse bro aí, o Who's Bro, o cara, ele pensa que ele tá no time, filha da puta, parecendo que saiu diretamente de Digimon Seekers, não é só pelo Command Dramon, é pelo design dele mesmo. Aparentemente ele era um ex-membro da Tactics. Como que a gente sabe de sinopse vazada, esse tipo de coisa também? Tem todo o lance do nome do próximo episódio ser O Preço da Liberdade. E, tipo, bate com o que a Rotaro falou nesse episódio sobre você não poder sair da Tactics sem enfrentar alguma consequência, tá ligado? Então, o próximo episódio ser O Preço da Liberdade se referindo ao Bro, faz sentido, tá ligado? E tem o tema do Command Dramon todo, Militares, Caramba 4, Tactics, é isso. E, aparentemente, o próximo episódio também vai servir um pouco de lore drop, porque eu tô interessado nisso, porque o maluco, ele foi na Glowing Dawn, eu tenho a impressão que ele tem alguma coisa a mais pra falar pra ele, sabe? Talvez, como sendo ex-membro da Tactics, se isso for verdade, dele falar de uma vez quais são os objetivos da Tactics pra Glowing Dawn poder combater eles de maneira mais direta. O maluco vai X-novar a Tactics, é isso? X-novando a Tactics, vai brincando, é Exposed da Tactics. A Prévia também dá um foco a mais na repulsa que o Tomoro tem com o Raito, beleza. Isso qualquer. Cara, eu queria ver muito uma briga entre esses dois, cara. Uma briga mesmo, sabe? Se quiser colocar o Digimon, também pode colocar. Mas, tipo, que nem eu tinha falado, o Tomoro querendo buscar vingança lutando contra o Kai, mas ele pegar, tipo, o Raito, sabe? Uma briga entre os dois. Uma coisa que eu pensei que seria interessante é... Beleza, vai ter a revanche do Armalizamon contra o Ranfomon, ok? Talvez os dois estão lutando de maneira mais justa, então o Ranfomon ganha ali, beleza? Mas aí no momento que o Raito começa a se achar incrível, vai lá o Tomori dar um murro na cara dele. Entendeu? Tipo, aí só essa luta entre Digimons. Digimon, caralho, entendeu? Eu vou te descer na porrada. Vamos ver qual será a reação da gente no futuro pra isso. E com isso, o episódio vai chegando ao fim, juntamente com o Castmon. Foi um episódio muito bom, um episódio muito emocional, cara. Acho que mais um pouco eu conseguia chorar nele, mas mesmo assim, um episódio fortíssimo, um episódio necessário para a série. Já tava querendo saber mais da Rotaro há muito tempo e foi muito interessante ver o quão diferente o episódio e as ações da Rotaro foram do que eu pensei que seriam originalmente. Cara, foi um episódio bom, um episódio único também, quando você para pra pensar sem respeito, que o que marcou mais no episódio foi uma personagem, né, e as interações dela com os outros personagens. Você tem a história de uma personagem, tem a profundidade de uma personagem, o desenvolvimento entre interações, e isso acaba conectando com vários outros pontos que ainda vão aparecer no futuro. A gente sabe que Beat Break respeita a continuidade, os tramas que são deixados em episódio aqui, episódio ali. Foi um episódio bom. Assim, obviamente teve melhores, mas foi um episódio muito bom que a gente gostou. Um episódio muito bom, um episódio muito sólido. Ele consegue se segurar só nessas interações e relações de personagens que a gente tá falando durante o vídeo inteiro. E é muito legal ver um episódio conseguindo fazer isso com maestria. E com isso a gente fecha o Castmon de hoje. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até agora. Não se esqueçam de se inscrever no canal e dar gostei pra me motivar. Compartilhe o vídeo pra quem gosta. E até a próxima. Falou! Ou, sei lá, se você quiser fechar esse vídeo com uma Hamtaro,